Patrícia. Fernando, agora a gente vai partir para outro ponto, né, de toda essa tragédia, de toda essa história, para entender quem é Fabiano Kippermayer. A investigação já começou a revelar o perfil do jovem responsável pelo atentado lá em Saudades. Ontem mesmo, o delegado Jerônimo Marçal, ele falou sobre a personalidade do Fabiano. Olha só. Um rapaz problemático, né? Ele vinha enfrentando, e aí quem me relatou isso foram pessoas próximas a ele. Relatos dessas pessoas para mim. Bullying na escola. Ele vinha maltratando alguns animais e tal. Introspectivo, quietão na dele. Aquele perfil que hoje já não é mais tão incomum, que é comum na nossa sociedade. Gostava de jogos online, alguns jogos com violência. Então é um perfil que a gente consegue, provavelmente vocês têm conhecimento de algum jovem hoje na nossa sociedade com um perfil parecido com esse. Esse mais ou menos é o perfil dele, com alguns problemas dentro de casa, inclusive em razão desse bullying, segundo familiares, ele não queria ir mais para a escola. Tá aí, gente. Diante disso que o delegado Jerônimo Marçal revelou, diante das investigações, né, do perfil dele, então fica essa dúvida, né? Como é que, de alguma forma, essa maneira de ser, o temperamento, influenciou na atitude? Será que isso influenciou, de fato, na atitude do jovem? Qual a relação, né, do ataque com o comportamento do Fabiano? Eu convidei a Letícia Mello, era especialista em neuropsicopedagogia, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Letícia, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Aqui entra muito uma discussão de comportamento, né, a participação das famílias na vida dele. Enfim, como é que você avalia tudo isso que está acontecendo? O que você pode trazer para a gente de informação? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Meus sentimentos a todos os familiares, né, a todas essas famílias que estão sofrendo nesse momento. A educação também está sofrendo muito por tudo que aconteceu. Realmente, hoje, a gente tem uma quantidade de jovens, de crianças e adolescentes que estão passando por um período muito delicado, que é a depressão, que é o bullying, que é esse sofrimento, essa dificuldade de lidar com as emoções. Devido à pandemia, é claro que ela não se justifica, mas o aumento de crianças com transtornos psicológicos, com dificuldade em lidar com as emoções, aumentou muito. A gente não tem como dizer se foi realmente os jogos, se foi uma depressão, se foi o bullying que trouxe isso para ele, mas é muito importante que as famílias se atentem aos sinais dos filhos que elas possuem em casa. Então, sinais de crianças que se isolam, de crianças que se trancam no quarto, que têm dificuldade para se alimentar, que são mais agressivas, que respondem de forma mais ásperas. Os jogos, eles acabam, eu não sei te afirmar exatamente, se influenciando nessas atitudes. Mas o quanto a gente puder ter o controle sobre que tipo de jogos, que tipo de conteúdo a criança ou adolescente está acessando, é muito importante que os pais fiquem alerta. Não posso deixar de mensurar a importância do diálogo dentro das famílias. E que, se ao perceberem algum desses sinais, a criança ou no adolescente, que procure um especialista, que procurem uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, porque existem crianças e adolescentes que dão os sinais, que mostram que não estão bem, que estão com depressão, que estão passando por alguma turbulência, algo em relação às suas emoções, mas tem aquelas que não, que se calam, que se fecham e que a gente não consegue realmente perceber. Então, um jantar, um almoço em família, todo mundo na mesa, conversar, olhar no olho, abraçar, dizer que ama, é ainda a melhor das opções para que a gente consiga evitar ou amenizar esse tipo de situação no qual hoje o Brasil inteiro está sofrendo. Letícia, outro ponto de discussão também que essa questão, todo esse caso pode trazer, é a relação da família-escola. Porque ele sofria esse bullying, segundo a família, né, esses primeiros relatos ainda, que vão ser investigados, com certeza, mas que ele sofreu bullying na escola, tanto que ele parou de frequentar, né? Ele estava no ensino médio e a família, ele começou apenas a trabalhar, ficava muito recluso, trancado dentro do quarto, no computador.
talvez essa conversa, escola, família, isso também poderia servir como um alerta, abrir os olhos, enfim, qual que é essa relação, a importância de existir, né, esse contato? Muito. O que é o bullying? O bullying, eles são agressões físicas, agressões psicológicas ou agressões verbais que são feitas por pessoas individuais ou em grupo que acabam tirando situações ou por opção sexual, ou por aparência, ou algo que faça com que aquela pessoa que está sofrendo o bullying sofra. Então, a escola e a família são base fundamentais para se conversarem, para ter essa interlocução, para que o professor que esteja lá esteja atento a algum tipo de comportamento, de um isolamento, ou então de perceber que essa criança está sendo motivo de bullying e que consiga, de alguma forma, ajudá-la a superar, a enfrentar isso e que as pessoas, né, os adolescentes, os jovens, as crianças responsáveis por isso, também sejam instruídas a não cometer esse tipo de comportamento. Quem sofre bullying sofre e sofre muito, pode até cometer o suicídio. Nesse caso, esse jovem, ele tirou vidas e depois tentou tirar a dele. Mas tem casos de crianças e adolescentes que acabam cometendo o suicídio por causa disso, se cortando, se ferindo. Então é muito, mas muito importante que essa questão de bullying seja trabalhada na escola, porque ele existe, ele não é uma frescura, não é uma brincadeira, realmente existe sim. Crianças sofrem com isso, a família precisa ser avisada, precisa ser comunicada para que ambas consigam ajudar, salvar essa criança e futuras vidas. Letícia, chamou atenção também ali na fala do delegado quando ele disse que família, vizinhos, enfim, já falaram que ele maltratava animais, né? Ele tinha esse problema no trato com animais. Isso também chama atenção, essa agressividade, enfim, os pais já deveriam ficar atentos. Como que é? Às vezes até essa distância mesmo, os pais muitas vezes não viam, né? Enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Infelizmente, existem casos de crianças que apresentam transtornos, né, neurológicos, que elas vão maltratar animais, que elas vão maltratar irmãozinhos, irmãs, e apresentam um transtorno opositor, desafiador, são mais agressivas, e esses tipos de transtorno, eles precisam de suporte tanto medicamentoso, farmacológico, como de ajuda profissional. A partir dos 4 anos, a criança já começa a apresentar alguns comportamentos que para muitas famílias parece ser birra, mas são comportamentos opositores. E com 6, esses comportamentos começam a ficar cada vez mais fortes. Então, é muito importante que a gente consiga compreender o que é um comportamento esperado por uma criança de 4, 6, 8 anos e o que foge dessa regra. Então, ser agressivo, xingamentos, maltrato aos animais, brincadeiras de soco, de luta, brincadeiras com armas, com facas, isso não são comportamentos ideais e apropriados para criança de 7, 8, 10 anos. Na realidade, para nenhuma. Mas esses são alguns sinais de alerta que a família pode estar atenta e procurar ajuda. Não achar que é brincadeira, não achar que porque eu brincava assim lá no meu tempo, meu filho também brinca. Isso é muito importante, pode sim desencadear um transtorno neurológico, pode ocasionar o que a gente está vivendo hoje. Então, é importantíssimo que tanto a família quanto a escola fiquem atentas a esses comportamentos, tá? Ainda no depoimento do delegado, Letícia, ele falou que hoje tem se tornado muito mais comum, né, os jovens se isolarem. Você falou no comecinho da entrevista da pandemia agora, né, de ficarem cada um nos seus computadores ali. E aí entra a questão da privacidade, né, porque muitos pais falam, não, meu filho precisa ter os conteúdos dele, ter acesso à informação. Muitas vezes tem o celular que fica ali mexendo por horas e os pais não têm acesso ao conteúdo. Como é que fica essa questão? Até que ponto o Fabiano mesmo, né? Ele acabou de completar 18 anos, né? O autor desse crime. Então, às vezes, até aí entraria mais essa questão da privacidade, já é maior de idade. Até que ponto os pais podem interferir nisso? Bom, eu ouso dizer que nós somos a última espécie de pais que obedeceram os nossos pais. Isso não cabe para mim, mas cabe para muitas famílias que eu atendo. A última turma de pais que obedeceram os nossos pais e a primeira de pais que obedecem os filhos.
Então, nessa ânsia de querer se tornar muito amigo, de ser muito legal, muito permissivo, a gente acaba se perdendo em alguns detalhes. Então, mesmo sendo adolescente, é de responsabilidade dos pais supervisionar, vigiar, cuidar e orientar. Tudo tem um limite, mesmo sendo adolescente, né? Então, a família precisa estar atenta, a família precisa saber que conteúdo esse filho está assinando, assistindo. Existem controles de internet, de sites, tem como compartilhar telas. Então, hoje a gente tem algumas opções para as famílias, para que elas estejam cientes. Impõe um limite na hora de ver televisão, impõe um limite nos jogos, afinal, alguém compra os jogos para essa criança. Então, verificam que conteúdos são esses jogos, conversem sobre eles. Ok, a criança está assistindo, mas quem sabe eu sentar do lado dele e falar que matar não é legal, que esse tipo de arma não é legal, que esse tipo de comportamento não é legal na vida real, que lá no jogo é só um jogo, mas na vida real é diferente. Então, estar com os filhos, ter, ao invés de só dar, é muito importante nesse momento. Sejam presentes ao invés de dar tantos presentes. A família, sim, é responsável pelo adolescente, pela criança, a escola também é responsável. Muito obrigada, Letícia Mello, ela que é especialista em neuropsicopedagogia, compartilhando todo esse conhecimento aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Letícia, pela sua participação aqui hoje. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, a gente já conhece bem este assunto, porque nós aqui dedicamos muito tempo a conversar com psicólogos, com especialistas. A Maria chegou no nosso SBT Meio-Dia com essa missão de entender a realidade das pessoas. A Maria tem feito muito isso aqui. A gente já ouviu diversas vezes essas declarações. O diálogo, a importância A gente sabe que já contribuiu para que as pessoas possam entender isso. Agora, Maria Esther, o Prates, nosso ex-colega aqui do SBT, tinha uma frase que me chamava muito atenção. Nossos jovens são órfãos de pais vivos. E as pessoas, muitas vezes, no momento em que a criança se queixa, se tranca, talvez fica introspectiva, tem reações agressivas, isso é frescura. Tem que aprender, tem que apanhar. E muitas vezes as crianças, elas sentem. E a gente não está falando isso para evitar no futuro talvez uma tragédia, que bom que isso aconteça. Mas a gente tem que prestar atenção porque essas pessoas, essas crianças, esses nossos filhos precisam de atenção, de amor, elas precisam ser felizes. E às vezes elas estão ali com uma dificuldade, não conseguem explicar, não conseguem trazer, acabam ficando agressivas e externando aquilo de uma forma diferente, que é repudiada pela família, pelo pai. Eu sei porque eu passei por isso. E não, isso aí é mimimi, frescura. Frescura. Né, Maristela? Pois é, Fernanda, não, psicólogo não. Como ela disse pra gente aqui agora, é a presença, é se fazer presente na vida do filho. Antes que ele comece a se isolar, ficar recluso, trancado dentro do quarto, não deixe isso acontecer não, né, Exatamente. Fernanda? Atenção, pai é para conversar, pai é para entender o que a criança está passando, o sentimento, poder oferecer uma ajuda, um espaço confiável para que ela se abra. E o que a gente tem hoje, na maioria dos casos, é repúdia. O pai não pode saber, a família não pode saber, vai conversar com a amiguinha, vai para a internet para buscar um refúgio, mas a família não pode saber, porque muitas vezes os pais não entendem essa dificuldade. Talvez não era da cultura deles, não passaram por isso, não tiveram conhecimento. Mas a gente está aqui para fazer isso, né, Fernanda? Essa reflexão. Essa reflexão. Então, olhe para o seu filho, de verdade. Não que ele vá se tornar um assassino daqui a pouco, mas antes disso, ele talvez esteja precisando de ajuda, esteja sofrendo, precisa de uma conversa, precisa de um mínimo de atenção.